Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei. Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quarto domingo da Quaresma, 15 de março de 2026. Ano A. Antífona da entrada. Alegra-te, Jerusalém. Reuni-vos, vós todos que amais. Cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação. Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículos do 1 ao 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as coisas daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele.
Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos. O vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, capítulo 510. Jesus vai junto com seus apóstolos e José de Séropes, dirigindo-se para a sinagoga. O dia límpido e sereno está alegre como uma promessa de primavera, depois de dias de vento e de nuvens de inverno. Muitos de Jerusalém estão por isso pelas ruas, uns indo para as sinagogas, outros voltando delas ou de outros lugares, uns com a família, com a intenção de sair da cidade para irem tomar sol nos campos. Da porta de Herodes, que é visível da casa de José de Séropes, vêm-se saindo as pessoas para alegres passatempos fora dos muros, a céu aberto. É como dar um mergulho no verde, no largo, estar despreocupado, fora das ruazinhas estreitas, por entre altas casas. Eu acho que a cinta agreste que havia ao redor de Jerusalém foi espontaneamente conservada pelos habitantes da cidade, que queriam conciliar o mandamento do sábado com o seu desejo de ar e de sol, sendo vistos pelas estradas e não somente sobre os terraços de suas casas. Mas Jesus não vai para a porta de Herodes. Ele vira as costas para ela e se dirige para o interior da cidade. E ainda não deu mais do que alguns poucos passos pela rua mais larga, na qual desemboca a estradinha na qual está a casa de José de Séropes, quando Judas de Queriote chama sua atenção sobre um jovem que vem vindo para eles, com um modo de andar característico dos cegos. Suas vestes são pobres, mas são limpas, e ele deve ser uma pessoa conhecida por muitos em Jerusalém, porque um grande número delas o está mostrando, e alguns vão até ele dizendo: Homem, hoje tu erraste a estrada. Os caminhos do Monte Moriá já ficaram todos para trás. Já está em Bezeta. Eu não estou pedindo esmola em dinheiro hoje. Responde com um sorriso o cego e continua a ir para frente com aquele sorriso, para o norte da cidade. Mestre, observa-o. Ele tem as pálpebras coladas.
eu te diria que ele não tem pálpebras. Sua fronte se une às faces, sem nenhuma cavidade, e parece que por baixo delas nem existem os globos dos olhos. O infeliz nasceu assim, e assim morrerá, sem ter visto nem uma vez a luz do sol, nem um rosto humano. Agora dize-me uma coisa, Senhor. Para ter sido castigado assim, certamente deve ter pecado. Mas se ele é cego de nascimento, como ele, com certeza, é, como é que pode ter pecado antes de nascer? Talvez terão pecado os pais dele e Deus os castigou, fazendo que ele nascesse deste modo? Também os outros apóstolos, Isaque e Marziã, se aproximam de Jesus para ouvirem o que ele vai responder. E apressando o passo, como se estivesse sendo atraído pela altura de Jesus, que ultrapassa a de todos na multidão, vêm correndo dois de Jerusalém, de condição civil, e que estavam pouco atrás do cego. Entre eles está José de Arimateia, que não se aproxima, mas, encostando-se a um ponto alto, acima de 2 degraus, corre o olhar sobre todos os rostos e observa todos. Jesus responde às suas palavras, são claramente ouvidas no meio do silêncio que se faz. Não pecou, nem ele, nem os pais dele, mais do que peca cada homem, e talvez até menos, porque a pobreza é até um freio contra o pecado. Mas ele nasceu assim para que, mais uma vez, sejam manifestados nele o poder e as obras de Deus. Eu sou a luz que veio a este mundo para que aqueles do mundo que se esqueceram de Deus ou desfiguraram sua imagem espiritual vejam e se recordem, e para que aqueles que procuram a Deus ou que já a Ele pertencem sejam confirmados em sua fé e em seu amor. O Pai me enviou para que neste dia, que ainda é concedido a Israel, eu complete o conhecimento de Deus em Israel e no mundo. Portanto, eis que eu devo cumprir as obras daquele que me mandou, para dar testemunho de que eu posso aquilo que ele pode, porque sou um só com ele. E para que o mundo saiba e veja que o Filho não é diferente do Pai, e creiam em mim por aquilo que eu sou. Depois virá a noite, na qual não se poderá mais trabalhar. Virão as trevas, e quem não tiver gravado em si o meu sinal e a fé em mim, já não poderá mais fazê-lo nas trevas e na confusão, na dor, na desolação que abalarão esses lugares e deixarão atordoados os espíritos, com ansiedades e aflições. Mas enquanto eu estiver no mundo, sou luz e testemunho, a palavra, o caminho, a vida, a sabedoria. Vai, pois, vai ver onde está o cego de nascimento e traze-o aqui a mim. Vai tu, André. Eu quero ficar aqui e ver o que o mestre faz. Responde Judas, mostrando Jesus, que está inclinado para a rua poeirenta. Cuspiu em uma pequena porção de terra e com o dedo está dissolvendo o pó com a saliva, formando uma bolinha de barro. E que, enquanto André, sempre condescendente, vai buscar o cego que já está quase virando para o lado do alto onde está a casa de José, de Serofes, amassa a bolinha com os 2 indicadores, ficando daquele modo como ficam os sacerdotes na Santa Missa, quando leem o Evangelho e a Epístola. Mas Judas se retira de seu posto de observação, dizendo a Mateus e a Pedro: Vinde cá, vós que sois de baixa estatura, e vereis melhor. E vai colocar-se atrás de todos, quase escondido pelos filhos de Alfeu e por Bartolomeu, que são altos. André volta trazendo pela mão o cego, que se afoba para dizer: Não quero dinheiro, deixe-me andar. Eu sei onde está aquele chamado Jesus. Eu vou para pedir. Este é Jesus, este que está diante de ti, diz André, parando na frente do mestre.
Jesus, ao contrário do que costumeiramente faz, não pergunta nada ao homem. De repente, lhe passa um pouquinho de barro que ele tem nos dedos indicadores sobre as pálpebras fechadas e lhe dá esta ordem: agora vai, o mais depressa que puderes, à cisterna de Siloé, sem parar para conversar com ninguém. O cego, com o rosto empastado de barro, fica perplexo por um instante e abre os lábios para falar. Depois ele os fecha e obedece. Seus primeiros passos são lentos, como os de alguém que está pensativo ou decepcionado. Depois apressa o passo e com o bastãozinho vai batendo no muro cada vez mais depressa, quanto um cego pode fazer, e talvez até mais, como se estivesse sendo guiado. Os dois de Jerusalém se riem, zombando dele e sacudindo a cabeça, e se vão. José de Arimateia. A este fato me causou estranheza. Vai acompanhando-os sem nem saudar o mestre, e vai voltando sobre seus passos, isto é, indo para o templo, daquela mesma direção de onde veio. Desse modo, tanto o cego como os dois, como também José de Arimateia, vão indo para o sul da cidade, enquanto Jesus dobra para o ocidente, e eu o perco de vista, porque a vontade do Senhor me fez acompanhar o cego e os que vão com ele. Tendo deixado Bezeta para trás, todos entram no vale que fica entre o Monte Moriá e Sião. Parece-me ter ouvido outras vezes dar a este vale o nome de Tiropeon, e o percorrem todo até Ofel, indo por sua margem e saindo dele pela rua que vai até a fonte de Siloé. E vão sempre nesta ordem. Em primeiro lugar, o cego, que deve ser conhecido nesta parte da cidade. Depois os dois, e por último, a alguma distância, José de Arimateia. José, para perto de uma casinha pobre, meio escondido por uma sebe de bucho, que desponta contornando a pequena horta da pobre casa. Mas os dois já estão chegando perto da fonte e observam o cego que, cauteloso, vai se aproximando da larga bacia e, tateando o muro úmido, espicha uma mão para dentro da cisterna e atira gotejando água. E ele a leva aos olhos uma, duas, três vezes. Na terceira vez, ele aperta sobre o rosto a outra mão, deixando cair o bastão e dando um grito, como se sentisse dor. Depois ele afasta lentamente as mãos, e aquele seu primeiro grito de dor se transforma em um grande grito de alegria. Ó Altíssimo, eu estou vendo! E se joga por terra como um vencido pela emoção, com as mãos colocadas a proteger os olhos, apertadas sobre as têmporas pela ânsia de enxergar, mas temendo sofrer com a luz, e repetindo: estou vendo, está aqui a terra, e esta é a luz, esta é a erva que eu conhecia somente por seu frescor. Ele se levanta e, estando encurvado como se estivesse transportando um peso, o seu peso de alegria, vai até o riozinho por onde sai o excesso de água e a fica olhando escorrer, brilhante e sorridente, e murmura: esta é a água, eis, é esta que eu percebia por entre meus dedos, e mergulha nela as mãos. Fria que nem se suporta, e eu não te conhecia. Ah, que bonita! Como tudo é bonito! Ele levanta o rosto e vê uma árvore. Vai até perto dela, nela toca, estende uma mão, puxa um raminho para o seu lado, olha para ele e ri, faz um anteparo para os olhos e olha para o céu, para o sol, e duas lágrimas descem de suas pálpebras virgens, agora abertas para contemplar o mundo. E abaixa os olhos por sobre a grama, onde vê uma flor que se balança, presa ao pendúculo, e se vê a si mesmo, refletido pela água do riozinho. Olha-se bem e diz: é assim que eu sou. E observa espantado uma pomba que veio beber um pouco para lá dele, e uma cabrita que está arrancando as últimas folhas de um
de uma rameira silvestre, e uma mulher que o faz lembrar-se de sua mãe, cujo rosto ele não conheceu. E levantando os olhos para o céu, ele grita: Bendito sejas tu, ó Altíssimo, pela luz, pela mãe e por Jesus. E sai correndo, deixando no chão seu bastão, que agora já é inútil. Os dois não esperavam ver tudo isso, mas logo que viram que o homem estava enxergando, saíram dali correndo para a cidade. José, ao contrário, quer ficar até o fim. E enquanto o cego, que não é mais cego, passa rápido como uma flecha pela frente dele, entrando no labirinto de vielas do bairro popular de Ofel, deixa por sua vez o seu lugar e volta sobre os próprios passos para a cidade, muito pensativo. O bairro de Ofel, sempre muito barulhento, neste momento está em um alvoroço total. Uns correm para a direita, outros para a esquerda, uns perguntam, outros respondem. Mas com certeza confundistes um com o outro. Eu te digo que não, eu lhe falei assim. Mas és tu realmente Sidônias, chamado Bartolomeu? E ele me disse, sou eu mesmo. Eu queria perguntar-lhe como foi, mas ele correu e foi embora. Onde está ele agora? Na casa da mãe dele, com certeza. Quem? Quem foi que o viu? Perguntam os que chegaram por últimos. Eu, respondem muitos. Mas que foi que aconteceu? Eu o vi correndo com o bastão, com 2 olhos no rosto, e disse: Olha, assim seria o Bartolomeu, se. Eu te digo que estou todo tremendo. Ao entrar, ele gritou: Mãe, eu estou vendo. Foi uma grande alegria para os seus pais. Agora ele poderá ajudar o pai a ganhar a comida. Pobre daquela mulher, ela se sentiu mal de tanta alegria. Oh, uma coisa, eu tinha ido pedir um pouco de sal e vamos correr para que ouçamos dele mesmo. José de Arimateia está cercado no meio de toda esta vozearia, e não sei se por curiosidade ou por espírito de imitação, ele acompanha a correnteza e vai até o fim de um beco sem saída, que se continuasse naquele rumo iria dar em Cedron, onde a multidão se comprime, dominada com o seu falatório. O barulho das águas da torrente, agora aumentado pelas chuvas do outono. E José chega até lá quando de outro beco que desemboca neste, vem vindo os dois de antes, com outros 3, um escriba, um sacerdote e um outro, que pela veste eu não consigo identificar. Eles abrem caminho com prepotência e procuram entrar na casa atulhada de gente. A casa se compõe de uma vasta cozinha escura como breu, com um canto cortado do lado de fora por um tabique rústico, para lá da qual há uma enxerga e uma porta que dá para outro quarto, com uma cama maior. Outra porta aberta na parede oposta deixa que se veja uma pequena horta de uns poucos metros quadrados. E é tudo. O cego curado está falando, encostado à mesa, respondendo aos que lhe fazem perguntas. Todos eles gente pobre como ele, os moradores mais humildes de Jerusalém, que pertence a este bairro, talvez o mais pobre de todos. Sua mãe de pé perto dele olha para ele e chora, enxugando as lágrimas com seu véu. O pai, um homem consumido pelo trabalho, esfrega a barba com a mão agitada por um arrepio. Entrar na casa é impossível, até para a prepotência dos judeus e dos doutores. E os 5 devem ficar do lado de fora para ouvirem as palavras do curado. Como é que me foram abertos os olhos? Aquele homem que se chama Jesus me passou barro sobre os olhos e me disse: Vai, lava-te na fonte de Siloé. Eu fui e lavei-me. Abriram-se os meus olhos e eu vi. Mas como fizeste para achares o rabi? Dizia sempre que eras um infeliz, porque nunca o achavas, nem mesmo quando sempre passavas por aqui para ires da casa de Jonas até o Getsemane. E hoje, logo agora, que nunca se sabe onde ele está? Ontem de tarde, veio um discípulo dele e me deu 2 moedas, dizendo: Por que não procuras enxergar? E eu lhe disse:
Eu tenho procurado, mas nunca me encontro com aquele Jesus que faz milagres. Eu o procuro desde quando ele curou a Nália, que é do meu bairro. Mas quando eu venho para cá, ele vai para lá. E o discípulo me disse: Eu sou um apóstolo e o que eu quero, ele faz. Vem amanhã a Betesda e procura a casa de José, o galileu, aquele do peixe seco, José de Séforis, perto da porta de Herodes e do arco da praça, do lado do oriente, e verás que antes ou depois ele vem vindo de lá. Ou então, entra na casa e eu te mostrarei ao mestre. Então eu disse: Mas amanhã é sábado. E ele me disse: Se queres ficar curado, esse é o dia, porque depois ele sai da cidade e nem sabe se o poderá encontrar mais. Eu lhe disse ainda: Eu sei o que estás perseguindo. Ouvi falar isso nas portas da cinta do templo, onde costumo ir pedir esmola. E por isso eu digo que, agora que o estão perseguindo assim, menos ele quererá ser perseguido, e não me curará no sábado. E ele: Faze o que te estou dizendo, e no sábado verás o sol. Então eu fui. Quem não teria ido? Quem diz isso é um apóstolo dele. Mas ele me disse também: Eu sou o que ele mais escuta, e vim de propósito, porque me causas dó, e porque quero que brilhe o poder dele, depois de o terem vilipendiado. Tu, um cego de nascença, o farás brilhar. Eu sei o que estou dizendo. Vem e verás. Eu fui, e ainda não tinha chegado à casa de José quando um homem me tocou pela mão, mas pela voz não era o de ontem, e me disse: Vem comigo, irmão. E eu não queria ir, pensando que ele me ia dar pão e dinheiro, ou talvez roupas, e eu lhe dizia que me deixasse ir, porque havia sido informado sobre onde encontrar aquele chamado Jesus. E o homem me disse: Este é Jesus, este que está diante de ti. Mas eu não vi nada, pois estava cego. Percebi que 2 dedos cobertos com terra molhada me estavam tocando aqui e aqui, e ouvi uma voz que me dizia: Vai logo a Siloé e lava-te, e não fales com ninguém. E eu assim fiz. Mas eu fiquei desanimado logo e quase acreditando que fosse alguma brincadeira de jovem sem coração, e quase que não queria ir para a frente. Mas ouvi dentro de mim uma espécie de voz que dizia: Espera e obedece. E então fui até a fonte, lavei-me e enxerguei. E o jovem para estático ao sentir a alegria de ver a primeira vez. Fazei o homem sair. Nós o queremos interrogar. Gritam os 5. O jovem abre caminho e aparece na soleira. Onde está aquele que te curou? Eu não sei, diz o jovem, ao qual um amigo sussurrou. São escribas e sacerdotes. Como é que não sabes? Agora mesmo dizias que o sabias, mas não mintas aos doutores da lei e ao sacerdote. Ai de quem procura enganar os magistrados do povo. Eu não engano ninguém. Aquele discípulo me disse: Ele está naquela casa. E era verdade, porque eu estava perto, quando fui segurado e levado a ele. Mas onde é que ele está agora, eu não sei. O discípulo me disse que vão embora. Ele poderá até já ter saído pelas portas. Mas para onde ia? É o que eu disse. Talvez fosse para Galiléia. Porque como ele vem sendo tratado aqui, estulto e desrespeitoso, olha bem como falas, ó escória do povo. Eu te perguntei para que estrada ele se dirigia. Mas como querias que eu saiba? Eu estava cego. Por um cego dizer para onde um outro vai? Está bem, acompanha-nos. Aonde quereis levar-me? Aos chefes dos fariseus. Para quê? Que é que eles têm comigo? Será que foram eles que me curaram, para que eu tenha que ir agradecer-lhes? Quando eu estava cego e pedi esmola, as minhas mãos nunca sentiam o peso das moedas deles.
Os meus ouvidos não ouviram nunca uma palavra de piedade deles, e o meu coração nunca sentiu o amor deles por mim. Que devo eu dizer a eles? Eu só tenho um ao qual devo dizer obrigado, depois de dizê-lo ao meu pai e à minha mãe, ao ter o prazer de ver os dois rostos, e eles os meus olhos, que nasceram agora, tendo passado já tantas primaveras depois daquela da qual nasci, mas sem ver a luz. Deixa de tantas palavras, vem e acompanha-nos. Eu não vou. Por acaso tereis enxugado uma só lágrima ao suar de minha mãe humilhada pela minha desventura? Ou a meu pai consumido pelo trabalho? Agora que eu posso fazer tudo isso com a minha presença junto a eles? Agora que eu deveria deixá-los para acompanhar-vos? Nós te ordenamos, não és tu que dás ordens, mas o templo e os chefes do povo. Se a soberba de teres sido curado te faz ficar com a mente obtusa para lembrar-te de que nós é que mandamos, nós te faremos recordar. Adiante, caminha. Mas por que devo ir? Que quereis de mim? O teu depoimento sobre o assunto. Hoje é sábado, e o trabalho foi feito no sábado, e deve ser registrado pelo pecado. Pecado teu e daquele Satanás. Satanáses sois vós, o pecado é vosso, e eu haverei de ir depor contra quem me fez o bem? Vós estáis bêbados. Ao templo eu irei, para bendizer ao Senhor, e nada mais que isso. Na sombra da cegueira eu estive durante muitos anos, mas as pálpebras fechadas só fizeram sombra para os olhos. Meu intelecto continua sempre na luz, na graça de Deus, e me diz que eu não devo fazer mal ao único santo que há em Israel. Homem, basta! Não sabes que há castigos para os que se opõem aos magistrados? Eu não sei de nada, aqui estou e aqui fico, e não convém que me procureis fazer mal. Não estáis vendo que todo o bairro de Ofel está ao meu lado? Sim, sim, deixa-o, chacais. Ele é o protegido por Deus. Não toqueis nele. Deus está com os pobres. Deus está conosco. Ó exploradores e hipócritas. O povo grita e ameaça com uma daquelas manifestações populares espontâneas, que são explosões de ódio dos humildes contra quem os oprime, ou de amor para com quem os protege, e grita: Ai de vós, se feris o nosso Salvador, o amigo dos pobres, o Messias 3 vezes santo. Ai de vós! Não se teve medo das iras de Herodes, nem dos governadores, quando assim se quis. E não tememos as vossas, ó velhas hienas de maxilas desdentadas, chacais de unhas aparadas, inúteis prepotentes. Roma não quer tumultos e não oprime o rabi, porque ele é da paz. Mas a vós ele conhece. Ide embora, fora dos quarteirões dos que vós oprimis, com dízimos mais pesados do que as forças deles suportam, a fim de terdes dinheiro para saciar as vossas fomes e para levar a termo torpes negócios. Descendentes de Jasson, de Simão, torturadores dos verdadeiros Eleazares, dos santos Onias, espezinhadores dos profetas. Fora, fora! E o tumulto vai crescendo sempre mais feroz. José de Arimateia, agachado perto de um pequeno muro, e que até aqui ficou com um espectador atento, mas inativo, fazendo com uma agilidade que não era de esperar-se de um velho, e ainda mais, todo enrolado em vestes e mantos, pula, fica em pé, sobre a mureta e grita: Silêncio, cidadãos, e escutai José, o ancião. 1, 2, 10 cabeças vão se virando para a direção do grito. Todos veem José, gritam o nome dele. Deve ser muito conhecido o José de Arimateia, e deve gozar do favor do povo, porque os gritos de ódio do povo se transformam em gritos de alegria. José de Arimateia está aqui, viva ele! Paz e longa vida ao justo, paz e bênção ao benfeitor dos infelizes. Silêncio, que vai falar José, silêncio! O silêncio vai se fazendo com dificuldade, e se ouve, por alguns, o barulho do cedron, do outro lado do beco.
Todas as cabeças estão viradas para José e todos já se esqueceram da causa que antes os fazia virá-las para a direção oposta. Os 5 infelizes e incautos que suscitaram o tumulto. Cidadãos de Jerusalém, homens de Ofel, por que quereis deixar-vos cegos pela suspeita e pela ira? Por que faltar com o respeito e os costumes, vós que sempre fostes tão fiéis às leis dos pais? De que tendes medo? Talvez de que o templo seja um Moloque, que não entrega o que apanhou? Talvez porque os vossos juízes sejam todos cegos, mas que vossos amigos cegos em seus corações e surdos na justiça? Por acaso não é de uso, diante de um fato prodigioso, que haja depoimentos sobre ele, que ele seja escrito e conservado pelos que assim devem fazer, para que conste nas crônicas de Israel? Deixai, pois, que até por amor ao Rabi, que vós amais, o miraculo suba para depor sobre a obra por ele feita. Ainda estáis duvidando? Pois bem, eu me faço fiador de que nada acontecerá de mal a Bartolomeu. E vós sabeis que eu não minto. Como a um filho por mim querido, eu o escoltarei até em cima e vou-lo trarei até aqui de volta depois. Crede em mim. E no sábado não façais um dia de pecado, com essa revolta contra os vossos chefes. Ele fala com justiça. Não se deve. Podemos crer nele. Ele é um justo. Nas boas deliberações do Sinédrio sempre estão as ideias dele. O povo troca ideias e termina por gritar. A ti sim, o nosso amigo, nós o confiamos a ti. E ele se vira de novo para o jovem. Vem, não tenhas medo. Com José de Arimateia estás seguro, como mais com que o teu pai. E abrem caminho para que o jovem possa ir à casa de José, que acaba de descer de sua tribuna improvisada. E enquanto vai passando, as pessoas lhe dizem: Nós também vamos, não tenhas medo. José, em suas ricas vestes de lã, põe uma mão sobre o ombro do jovem e sai caminhando. A túnica cinzenta e surrada do jovem e o seu pequeno manto se roçam contra a veste ampla, de um vermelho escuro, do velho sinedrita. Atrás dele vão os 5, e depois destes, muitos de Ofel. Eis que estão no templo, depois de terem atravessado as ruas centrais, chamando a atenção de muitos que mostram com o dedo aquele que foi cego, dizendo: Mas é aquele o cego que podia pedir esmola? E agora ele está enxergando. Ou talvez seria alguém parecido com ele. Não, é ele mesmo. E o estão levando ao templo. Mas vamos lá ouvir. O cortejo aumenta sempre mais, até que as paredes do templo engolem a todos. José guia o jovem para uma sala, que não é o sinédrio, mas onde estão muitos fariseus e escribas. Entra José com ele, Bartolomeu e os 5. Os populares de Ofel são repelidos no pátio. Aqui está o homem. Eu mesmo vou-lo trouxe, tendo assistido sem ter visto ao seu encontro com o Rabi e a cura. Eu vos posso dizer que por parte do Rabi foi tudo casual. Ao homem, vós também o ouvireis. Ele foi conduzido, ou melhor, foi convidado a ir aonde estava o Rabi, por Judas Iscariotes, que vós conheceis. E eu ouvi, e estes 2 também comigo ouviram, por estarem lá presentes, como foi Judas que conseguiu levar Jesus a fazer o milagre. Agora eu aqui deponho que, se há alguém que deva ser punido, não é o cego nem o Rabi, mas o homem de Queriote, que Deus está vendo se eu minto ao dizer o que o meu intelecto pensa. É o único autor do fato, por ser quem, por uma manobra estudada, provocou sua realização. Tenho dito. As tuas palavras não anulam a culpa do Rabi. Se um dos seus discípulos peca, o mestre não deve pecar. E ele pecou, curando no sábado. Ele fez um trabalho servil. Cuspir na terra não é fazer um trabalho servil.
E tocar nos olhos de uma pessoa não é fazer um trabalho servil. Eu também toco no homem e não acho estar pecando. Ele fez o milagre no sábado. Nisso está o pecado. Honrar o sábado com o milagre é uma graça de Deus e bondade dele. É o dia dele, e não poderá o onipotente celebrá-lo com um milagre que faça brilhar o seu poder? Não estamos aqui para ouvir-te. Tu não és o acusado. É ao homem que queremos interrogar. Responde tu, como foi que obtiveste a vista? Eu já o disse, e esses aí me ouviram. O discípulo daquele Jesus me disse ontem: Vem e eu te farei ficar são. E eu vim, e percebi que punha o barro aqui, e uma voz que me dizia que eu me fosse lavar em Siloé. E assim fiz e estou vendo. Mas sabes tu quem foi que te curou? Certamente que sei. Jesus. Eu já vô-lo disse. Mas sabe exatamente quem é Jesus? Eu não sei nada. Sou um pobre e um ignorante. E até pouco tempo atrás eu estava cego. Isto eu sei. E sei que ele me curou. E que ele pode fazer isto. Deus está com ele, certamente. Não blasfemes. Deus não pode estar com quem não observa o sábado. Gritam alguns. Mas José e os fariseus Eleazar, João e Joaquim fazem esta observação. Mas também um pecador não pode fazer tais prodígios. Estais seduzidos vós também, por acaso, por aquele possesso? Não. Sejamos justos. E digamos que, se Deus não pode estar com quem trabalha no sábado, também não pode o homem, sem Deus, fazer que um cego de nascença veja. Diz calmamente Eleazar. E os outros concordam com ele. E o demônio, onde colocas? Gritam eles obstinados e maldosos. Eu não posso crer, e nem vós credes nisso, que o demônio possa fazer uma coisa capaz de dar louvor ao Senhor. Diz o fariseu João. E quem é que está louvando? O jovem, os seus pais, o fel inteiro, e eu com eles. E comigo todos aqueles que são justos e santamente cheios de temor de Deus. Rebate José. Os maldosos envergonhados não sabem mais o que objetar. Investem contra Sidônias, chamado Bartolomeu. E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Para mim, ele é um profeta, e maior do que Elias no que ele fez ao filho da viúva de Serepta. Porque Elias fez que voltasse a alma do menino. Mas este Jesus me deu aquilo que eu nunca tinha perdido, porque nunca o tive à vista. E se ele me pôs os olhos neste estado, e num instante, e sem fazer nada a não ser aquele pouco de barro, enquanto com 9 meses minha mãe, com carne e sangue, não conseguiu fazê-los em mim, ele deve ser grande como Deus, que com o barro fez o homem. Fora, fora, blasfemador, mentiroso, mercadoria de encomenda. E expulsam o homem dali, como se fosse um condenado. O homem mente, não pode dizer a verdade. Todos podem dizer que quem é cego de nascença não pode ficar são. Deverá ser alguém parecido com Bartolomeu, e que o Nazareno aproveitou. Ou então Bartolomeu nunca foi cego. Diante de uma surpreendente afirmação como esta, José de Arimateia não aguentou. Que o ódio segue é uma coisa que se sabe, desde o tempo de Caim. Mas que faça tolos, isso ainda não se sabia. Parece-vos que alguém possa chegar à maturidade da juventude fingindo-se de cego para presumir algum presumível acontecimento estrepitoso e um grande futuro? Ou então que os pais de Bartolomeu não reconheceram seu filho ou que se prestem a ajudar uma mentira? O dinheiro tudo pode, e eles são pobres. O Nazareno é o mais que dele, é o mais do que eles. Tu estás mentindo. Somas que passam pelas mãos dos sátrapas são os que passam pelas mãos deles. Mas elas não param lá nem um instante. São os pobres aquelas somas. São dos pobres aquelas somas. São usadas para o bem e não para a mentira. Como tu defendes, és um dos anciãos. José tem razão.
A verdade deve ser dita, seja lá qual for o cargo que alguém exerce. Diz Eleazar. E de chamar o cego de novo, trazei-o de novo aqui. E outros vão à casa dos pais dele e os tragam aqui. Grita Euquias, escancarando a porta e dando ordens a alguns, que os estão esperando do lado de fora. E a boca dele está quase coberta de barba, por causa da ira, coberta de baba, por causa da ira que o está sufocando. Uns saem correndo para um lado e outros para o outro. O primeiro que chega é Sidônias, chamado Bartolomeu, espantado e aborrecido. Colocam-no em um canto com uma malta de cães, encantoa uma caça. Depois, em seguida, a um bom espaço de tempo, eis que vêm chegando os pais dele, rodeados pela multidão. Vinde vós, para dentro, e os outros fiquem aí fora. Os dois entram espantados e veem o seu filho lá no fundo, com saúde, mas como se estivesse detido. Sua mãe geme. Oh, meu filho, logo este que devia ser um dia de festa para nós. Escutai-nos, aquele homem é vosso filho? Interroga rudemente o fariseu. Sim, que é nosso filho. E que quereis que ele seja, senão ele? Estais bem certo disso? O pai e a mãe estranham tanto essa pergunta que, antes de responderem, olham um ao outro. Respondei, nobre fariseu, poderias tu pensar que um pai e uma mãe possam enganar-se sobre se alguém é seu filho? Diz humildemente o pai. Mas podeis jurar que, sim, que por nenhuma soma vos foi pedido que dissesseis que é vosso filho, sendo ele apenas alguém parecido com ele? Pedido que disséssemos? Mas pedido por quem? Pode jurar? Mas até 1000 vezes, e pelo altar e pelo nome de Deus, se queres. É tão segura a afirmação que desmontaria até o mais teimoso. Mas os fariseus não aceitam. E perguntam, mas o vosso filho não tinha nascido cego? Sim, ele nasceu, como as pálpebras fechadas, e por baixo o vazio, o nada. E como é que agora ele nos está vendo? Tem as pálpebras e os olhos abertos. Talvez quererias vós dizer que os olhos podem nascer assim, do modo como se abrem as flores da primavera, e as pálpebras se abrem como o cálice de uma flor? Diz um outro fariseu, rindo sarcasticamente. Nós sabemos que este homem é verdadeiramente nosso filho, há quase 30 anos, e que nasceu cego. Mas como é que agora está vendo, nós não sabemos. Nem sabemos quem foi que lhe abriu os olhos. Enfim, perguntai a ele. Ele não é um idiota, nem é mais menino. Já tem os seus bons anos. Fazei-lhe perguntas, e ele vos responderá. Vós estáis mentindo. Ele, em vossa casa, deve ter narrado como foi curado por alguém. Por que é que dizeis que não sabeis? Grita um dos dois, que haviam sempre seguido o cego. Nós estávamos tão assombrados com o que aconteceu que nem ouvimos. Desculpam-se os dois. Os fariseus se voltam para Sidônias, chamado Bartolomeu. Vem para a frente tu, e dá glória a Deus, se o podes fazer. Não sabes que quem tocou os teus olhos é um pecador? Não sabes? Pois bem, fica sabendo. Nós te dissemos, pois nós sabemos. Deixa, será então como dizes. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que antes era cego e agora estou vendo. E bem claro. Mas que foi que ele te fez? Como foi que te abriu os olhos? Eu já vô-lo disse a vós, e vós me ouvistes bem. Quereis agora ouvir de novo? Talvez estejais querendo fazer-vos discípulos dele? Estulto, que sejas tu discípulo daquele homem. Nós somos discípulos de Moisés, e de Moisés aprendemos todas as coisas, e que Deus falou a ele. Mas desse homem não sabemos nada, nem de onde de onde é que ele veio, nem quem ele seja. E nenhum prodígio do céu fez-nos ver que ele seja um profeta. Justamente neste ponto é que está o que é maravilhoso,
que vós não sabeis de onde ele é e dizeis que nenhum prodígio mostra ser ele um justo. Mas ele me abriu os olhos, e nenhum de vós em Israel nunca tinha podido fazê-lo, nem mesmo o amor de uma mãe e os sacrifícios de um pai. Uma coisa, porém, todos nós sabemos, tanto eu como vós, e é que Deus não ouve um pecador, mas sim a quem tem o temor de Deus e faz a sua vontade. Nunca lhe ouviu dizer que alguém no mundo todo tenha podido abrir os olhos de um cego de nascimento. Mas isso Jesus fez. Se ele não fosse de Deus, não o teria podido fazer. Tu nasceste inteiramente no pecado e és deformado no espírito, como é até mais do que já o eras no corpo, e ainda pretendes ensinar a nós? Vai-te embora, aborto maldito, e viram Satanás em companhia do teu sedutor. Fora, fora, todos vós, plebe estulta e pecadora. E põe para fora o filho, o pai e a mãe, como se fossem os leprosos. Os três lá se vão rapidamente, acompanhados por amigos. Mas tendo chegado ao lado de fora dos muros, Sidônia se vira e diz: Pois ficai aí, e dizei o que quiserdes. A verdade é que eu vos vejo, e por isso louvo a Deus. E Satanás vós é que sereis, mas não o bom que me curou. Cala-te, meu filho, antes que isso nos faça mal. Geme a mãe. Ó, minha mãe, será que o ar daquela sala envenenou a tua alma? Logo de ti, que na minha dor me ensinavas a louvar a Deus, e que agora, na alegria, não sabes agradecer-lhe e tens medo dos homens? Se Deus me amou tanto e te amou tanto, a ponto de dar-nos o milagre, não saberá ele defender-nos de um punhado de homens? Seu filho tem razão, mulher. Vamos para a nossa sinagoga para dar louvores ao Senhor, visto que do templo eles nos expulsaram. E vamos andar depressa, antes que termine o sábado. E apressando o passo, eles se dispersam pelas estradas do vale. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, capítulo 518 e trecho 2 ao 5. Jesus já está fora do templo e desce para a rua que vai para Alfeu, quando na encruzilhada com algumas entradas que sobem para Sião, ele esbarra com o cego de nascença, que há pouco foi curado e que, carregado de cestas cheias de maçãs muito cheirosas, ia indo alegremente, caçoando com seus jovens carregados com os outros jovens carregados como ele, e que vão indo para o lado oposto ao dele. Talvez ao jovem aquele encontro iria passar sem ser observado, pois ele não conhece o rosto de Jesus, nem os dos apóstolos. Jesus, porém, não deixa de conhecer o rosto do miraculado, e o chama. Sidônias, chamado Bartolomeu, se vira e olha, como quem estivesse fazendo uma pergunta para o homem alto e majestoso, ainda que humildemente vestido, que o chamou pelo nome ao dirigir-se para um pequeno beco. Vem cá, ordena-lhe Jesus. O jovem se aproxima dele sem depor no chão sua carga. Olha de soslaio para Jesus e, achando que ele é alguém que quer comprar maçãs, diz-lhe: O meu patrão já as vendeu, mas ele tem outras, se quiseres. São bonitas e boas. Elas vieram ontem dos pomares de Saron. E se comprares muitas, terás um bom desconto, porque Jesus sorri, levantando a mão direita, como para fazer parar toda aquela falação do jovem, e diz: Eu não te chamei para comprar as maçãs, mas para congratular-me contigo e bendizer contigo ao Altíssimo, que te concedeu sua graça. Oh, sim, eu faço isso continuamente, pela luz que estou vendo, pelo trabalho que eu posso fazer para ajudar meu pai e minha mãe. Enfim, eu achei um bom patrão. Ele não é hebreu, mas é bom. Os hebreus não gostam de mim, porque sabiam que eu fui expulso da sinagoga, diz o jovem, pondo o cesto no chão. Então, eles te expulsaram? Por quê? Que foi que fizeste? Eu? Nada.
Eu te garanto, foi o Senhor que o fez. Ele, num sábado, me fez achar aquele homem que dizem ser o Messias. E ele me curou, como tu estás vendo. E por isso foi que eles me expulsaram. Então, aquele que te curou, afinal, não te fez um bom serviço. Provoca-o Jesus. Não digas isso, homem. Tu estás blasfemando. Antes de tudo, ele me mostrou que Deus me ama e depois me deu a vista. Tu não sabes que é ver, porque sempre viste. Mas uma pessoa que nunca tinha visto, ó, é com a vista vemos todas as coisas ao mesmo tempo. Eu te digo que quando eu enxerguei lá perto de Siloé, eu ri e chorei, mas de alegria, sabes? Eu chorei de um modo como nunca tinha chorado no tempo de minha desventura, porque foi aí que eu compreendi como ela havia sido grande e como é bom o Altíssimo. E agora posso ganhar a minha vida e com um trabalho decente. E depois, isto é o que mais do que tudo eu espero que me conceda o milagre recebido. E depois espero encontrar o homem que se diz o Messias e o discípulo dele que me e que farias então? Eu queria bendizê-lo, a ele e ao seu discípulo, e quereria dizer ao mestre que me tomasse como seu servo. Como? Por causa dele tu estás excomungado, com dificuldade encontras trabalho. Pode ser até punido e queres servi-lo? Não sabes que são perseguidos todos aqueles que acompanham ao que tu curou, ao que te curou? Ah, eu sei, mas ele é o Filho de Deus. Isso é o que se diz entre nós. Por mais que aquele lá de cima, e mostra o templo, não queiram que te siga, e então não vale a pena deixar tudo para servir a ele? Crês então no Filho de Deus, na presença dele na Palestina? Eu creio, mas quereria conhecê-lo para crer nele, não somente com meu entendimento, mas com todo o meu ser. Se tu sabes quem é ele e onde se encontra, diz-o a mim, para que eu vá a ele e o veja, e creia completamente nele e o sirva. Tu já o viste, e não é necessário que tu vás a ele. Este que tu estás vendo neste momento é que te está falando, é o Filho de Deus. Eu não posso afirmá-lo com toda a segurança, mas parece-me que, ao dizer estas palavras, Jesus tenha quase passado por uma brevíssima transfiguração, mostrando-se em grande beleza. Eu diria um grande esplendor. Diria que para premiar o homem humilde que acredita nele e para confirmá-lo em sua boa fé, tenha pelo espaço de um instante revelado sua futura beleza, quero dizer, aquela que ele assumirá depois da ressurreição e conservará no céu, a de um corpo humano glorificado, unido à inexprimível beleza da perfeição que é a dele. Um instante, eu digo, um relâmpago, mas o canto meio escuro para onde tinha ido a fim de falar, por baixo da arquivolta do beco, ilumina-se estranhamente com uma luminosidade que, repito, o faz ficar belíssimo. Depois volta tudo a ficar como antes, menos o jovem, que agora está tombado no chão, com o rosto na poeira, e que adora, dizendo: Eu creio, Senhor, meu Deus. Levanta-te. Eu vim ao mundo para trazer a luz e o conhecimento de Deus, e para provar os homens e julgá-los. Este meu tempo é tempo de escolha, eleição e seleção. Eu vim para os puros de coração e de intenção, os humildes, os mansos, os amantes da justiça, da misericórdia, da paz, aqueles que choram e aqueles que sabem dar às diversas riquezas materiais o seu real valor e preferir as coisas espirituais às riquezas materiais. Encontrem o que o seu espírito deseja. E aqueles que eram cegos, porque os homens levantaram grossas muralhas para impedir a passagem da luz. Isto é, o conhecimento de Deus, para que eles vejam e para que os que acham que estão vendo se tornem cegos. Então tu odeias uma grande parte dos homens e não és bom como dizes ser. Se assim fosse, procurarias que todos vissem o que quem já vê não ficasse cego. Interrompem-no alguns fariseus que acabaram de chegar.
vindos da estrada mestra, e que se aproximam com outros, cautelosamente, tendo chegado por detrás do grupo dos apóstolos. Jesus se volta e olha para eles. Mas agora ele não está mais transfigurado em sua doce beleza. É um Jesus bem severo, este que fixa sobre os seus perseguidores os seus olhos de safira, enquanto sua voz não tem mais a nota de ouro da alegria, mas é a de bronze, e como o som do bronze, ela é incisiva e severa, ao responder-lhes: Não sou eu que quero que não vejam a verdade, aqueles que no momento a estão combatendo, mas são eles mesmos que levantam placas diante de suas pupilas para não verem, e se fazem de cegos por livre vontade. E o Pai me mandou para que a separação se faça, e sejam verdadeiramente reconhecidos os filhos da luz e os filhos das trevas, os que querem ver e os que querem ficar cegos. Estaremos também nós cegos? Se estivesseis, mas procurasseis ver, não teríeis culpa por isso, mas é porque dizeis: Nós enxergamos, e depois não quereis ver que vós pecais. O vosso pecado permanece, porque não procurais ver, ainda que sejais cegos. E o que devemos ver? O caminho, a verdade e a vida. Um cego de nascença, como este era, com o seu bastãozinho, sempre pôde encontrar a porta de sua casa e entrar por dentro dela, andar por dentro dela, pois ele conhece sua casa. Mas se ele fosse levado para outros lugares, não poderia entrar pela porta da casa nova, porque não saberia onde está, e daria cabeçadas contra as paredes. O tempo da nova lei chegou. Tudo se renova, e um mundo novo, um novo povo, um novo reino está surgindo. Agora, aqueles que são dos tempos passados não conhecem este. Eles conhecem o tempo deles. São como uns cegos levados para um novo povoado, onde está o palácio real do Pai, mas do qual eles não sabem o lugar em que fica. Eu vim para conduzi-los, introduzi-los nele, e para que o vejam. Mas eu sou mesmo a porta pela qual se chega à casa paterna do reino de Deus, a luz, a vida. Eu sou também aquele que veio para reunir o rebanho que ficou sem guia, e além de conduzi-lo para um único ovil, o do Pai. Eu sou a porta do ovil, porque eu sou ao mesmo tempo porta e pastor. E lá eu entro e saio como e quando quero. Lá entro livremente e pela porta, pois eu sou o verdadeiro pastor. Quando alguém vem dar às ovelhas de Deus outras informações, ou procura desviá-las, levando-as para outras moradas e outros caminhos, não é bom pastor, mas um pastor falso. E assim quem não entra pela porta do ovil, mas procura entrar por outra porta, pulando por cima da cerca, não é um pastor, mas um ladrão e assassino, que lá entra com a intenção de roubar e matar, para que os cordeirinhos roubados não fiquem se lamentando e chorando a atenção dos guardas, chamando a atenção dos guardas e do pastor. Até as ovelhas do rebanho de Israel procuram introduzir falsos pastores em seu meio, a fim de desviá-los para fora das pastagens e para longe do verdadeiro pastor. E eles entram dispostos até a arrancá-los do meio do rebanho com violência. Nessa ocasião, estão dispostos a matá-los e feri-los de todos os modos, para que não vão dizer ao pastor quais são as astúcias dos falsos pastores, nem gritem pedindo a Deus que os proteja contra os seus inimigos e inimigos do pastor. Eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas me conhecem, e me conhecem aqueles que são para sempre os porteiros do verdadeiro ovil. Esses conheceram a mim e o meu nome, e o disseram para que ele fosse conhecido em Israel. E disseram como eu sou, e preparam os meus caminhos. E quando minha voz foi ouvida,
eis que o último deles me abriu a porta, dizendo ao rebanho que estava à espera do verdadeiro pastor, ao rebanho reunido em torno do seu bastão. Ei-lo aí, este é aquele de quem eu falei que vinha depois de mim. Alguém que me parece porque já existia antes de mim, e eu não o conhecia. Mas por isso, e para que estejais prontos para recebê-lo, eu vim batizar com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel. E as ovelhas boas ouviram a minha voz, e quando eu as chamei pelo nome, elas vieram correndo, e eu as levei comigo, assim como faz um verdadeiro pastor, conhecido pelas ovelhas, que o reconhecem pela voz e o acompanham por toda parte onde ele vá. E quando as faz sair todas, caminha diante delas, e elas vão atrás dele, porque amam a voz do pastor. Ao passo que elas não vão atrás de um estranho, mas pelo contrário, elas fogem para longe dele, porque não o conhecem e o temem. Eu também caminho à frente de minhas ovelhas, para ensinar-lhes o caminho a enfrentar, por primeiro, os perigos e mostrá-los ao rebanho, que eu quero conduzir com segurança até o meu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.